Olá, serei seu professor nesta videoaula de padronização de um projeto elétrico. Vamos começar? Os temas desta aula serão dimensionamento de condutores, critério da seção mínima normalizada, condutor neutro e de proteção, fator de demanda, eletrodutos, circuito de proteção. Bom, vamos falar agora sobre os condutores que nós utilizaremos no nosso projeto. Os condutores, eles devem obedecer muitas recomendações do próprio fabricante, mas existem algumas questões que são padrões para qualquer tipo de condutor e para qualquer tipo de circuito que você venha a utilizar. Então, por exemplo, existem dois fatores que nós devemos levar em consideração e poucos profissionais da área levam, como, por exemplo, o fator de correção para temperatura e o fator de correção para agrupamento. Ou seja, devemos levar em consideração que os condutores, para determinados circuitos, eles podem aquecer. E esse aquecimento, somado ao de outros condutores dentro de uma tubulação fechada, pode ocasionar um incêndio. Então é muito importante levarmos em consideração esses fatores. Se você tem um circuito que você sabe que vai trabalhar com uma potência mais elevada, é fato que aquele circuito vai gerar um aquecimento. Então, você deve verificar as condições que o fabricante te passa sobre esse condutor para considerar esse fator de redução. Muito provavelmente você vai aumentar a área de seção desse condutor para diminuir o aquecimento. A mesma coisa em relação ao agrupamento, ou seja, vários condutores agrupados numa mesma tubulação vão se somar ali os aquecimentos. Então você deve também levar em consideração esse fator para que, de repente, você tenha que aumentar a seção do condutor. E então, como é que nós definimos qual é a seção mínima para o nosso condutor? Algumas regras são básicas. Por exemplo, para circuitos de sinalização e controle, a seção é de 0,5 mm². Para os circuitos de iluminação, 1,5. E para os circuitos de tomada, 2,5. Claro que essa é a condição mínima, ou seja, você deve pegar a tabela do fabricante e verificar para cada seção mínima, para cada seção do nosso condutor, qual é a corrente máxima que ele pode ser atribuído. Então, por exemplo, um cabo de 1,5, se ele suporta até 15 amperes, se o seu circuito vai circular até 15 amperes, ótimo. Agora, se no agrupamento dos seus circuitos você tem ali 20 amperes para o circuito de iluminação, então você precisa de um outro condutor que tenha essa capacidade. E no caso das TUIs, não tem jeito. Você pega a potência daquele equipamento, divide pela tensão, você vai achar a corrente. E através dessa corrente, você vai especificar com a tabela do fabricante qual é o condutor mais adequado. Agora, vamos verificar em relação ao condutor neutro. Porque o condutor neutro ele faz parte do circuito dos 127 volts, mas, na verdade, de acordo com a seção do seu condutor, nós não temos a necessidade que esse condutor neutro também acompanhe. Então vejam só, nas seções nominais até 25 milímetros, ok, nós vamos utilizar a mesma seção para o condutor neutro. Agora, conforme nós vamos aumentando essa seção do condutor fase, a partir de 35 milímetros, e a tabela cita aqui até os 400 milímetros, vejam que a seção do condutor neutro ela é reduzida. Ela é um pouco menor do que a do condutor fase. Isso porque a maioria dos equipamentos de alta potência não vai utilizar o condutor neutro, porque serão equipamentos que serão ligados em 220 volts e vão utilizar apenas as fases. Então não há necessidade de superdimensionarmos, gastarmos dinheiro com esse condutor neutro, sendo que não vai circular nele a corrente máxima do circuito. Por quê? As correntes mais superiores vão circular apenas entre as fases. E de mesma forma nós vamos trabalhar o condutor de proteção. Veja só, fases com condutor de até 16 milímetros utilizam condutor de proteção com a mesma seção. Mas entre 16 e 35 milímetros,
nós vamos usar apenas uma seção de 16 milímetros para o condutor de proteção. Quando a seção é acima de 35 milímetros, então nós vamos pegar essa seção e dividir por 2. Ou seja, também não vamos superdimensionar os condutores de proteção. Não há necessidade de gastarmos dinheiro com esse condutor, que será utilizado ocasionalmente. E aí nós vamos utilizar o fator de demanda. Por quê? Se nós realizarmos uma soma de todas as tomadas, todos os pontos de iluminação e todas as TUIs previstas no nosso circuito e somarmos isso, isso vai dar um valor absurdo. E jamais uma instalação vai trabalhar com todos esses equipamentos ligados simultaneamente, principalmente numa residência. Apenas se for uma residência muito diferente do padrão. Mas normalmente nós não temos todos os cômodos em utilização, não temos todas as tomadas em utilização, nem todos os pontos de iluminação acesos. Então o fator de demanda vem para prever isso. Como nem sempre tudo estará ligado simultaneamente, não há necessidade de superdimensionarmos os nossos circuitos gerais. Nós vamos considerar esse fator para reduzir os cabos gerais do nosso circuito e os disjuntores gerais do nosso circuito. Então nós vamos aplicar essa tabela. De acordo com a quantidade de tomadas em uso, nós vamos aplicar um fator de demanda para diminuir a potência total do circuito. Vamos agora retomar o assunto dos eletrodutos. Lembre-se, aqueles dutos que nós vamos passar os nossos condutores elétricos? Pois é, nós temos ali uma taxa de quantos condutores, quanto aquele eletroduto pode estar preenchido por condutores. E veja só, se você vai instalar apenas um único condutor, você pode preencher no máximo 53% desse eletroduto. Ou seja, você vai pegar a seção nominal desse condutor e verificar quanto que ele está ocupando naquele eletroduto. Um eletroduto de 12 milímetros, de 25 milímetros, então você vai verificar essa taxa de ocupação. Se você vai utilizar 2 condutores, apenas 31% pode estar preenchido, e 3 ou mais condutores, você vai utilizar uma taxa de ocupação de 40%. Para finalizarmos, nós vamos falar dos disjuntores, ou melhor, os circuitos de proteção. E essa é a função do disjuntor. Ninguém deve ficar ligando e desligando um circuito pelo disjuntor. Essa é a função do interruptor. O disjuntor, ele tem a função de proteger o circuito. E aí nós vamos utilizar o disjuntor termomagnético, que ele utiliza 2 tipos de proteção. A proteção para curto-circuito e a proteção para sobrecarga de corrente. Ou seja, quando houver uma anomalia lá no seu circuito de tomada ou de iluminação, é o disjuntor que deve desligar automaticamente esse circuito para que não aconteça maiores problemas. Então esse disjuntor ele tem um valor de corrente nominal, você vai estabelecer qual é a corrente do circuito e selecionar um disjuntor que tem uma corrente nominal um pouco maior. Então, por exemplo, fizemos lá a conta e nós temos lá um dispositivo que vai consumir 38 amperes. Então o ideal é que você utilize um disjuntor de 40 amperes. Você vai ter ali alguns valores padrões, de acordo com o fabricante. Você vai encontrar fabricantes que tragam valores múltiplos de 5 e de 10, e fabricantes que trazem valores múltiplos de 6 e 10 na sua seleção da corrente nominal de disjuntores. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Este link ele falará mais sobre a padronização dos condutores elétricos. Isso é muito importante porque a qualidade e a proteção da sua instalação elétrica pode estar diretamente relacionado ao uso dos condutores padronizados. Portanto, não corra esse risco e saiba mais neste link sobre esta padronização. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto padronização de um projeto elétrico. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!